Olá pessoal, tudo bem? Você já sentiu aquele incômodo estranho, aquela sensação de que a realidade com que compartilhamos está se desintegrando, que a coisa está ficando feia, que está ficando esquisita, que as pessoas não conversam mais, que a socialização está diminuindo, enfim. Que já não conseguimos mais ver com clareza os fatos básicos, que a confiança me parece que está em colapso, que as pessoas ao nosso redor parecem viver em universos paralelos, conforme nós já conversamos? Pois é. Essa não é uma sensação só sua, tá? Ela é real e tem nome, chama-se dupla corrosão. Mas calma, neste vídeo a gente não vem só aqui para diagnosticar o problema, tá? A gente vem para entender como isso acontece e, mais importante, o que podemos fazer sobre isso. A mentira política contemporânea ela não é só uma simples mentirinha, gente, isso eu já expliquei várias vezes. É um ataque sofisticado que funciona em duas frentes ao mesmo tempo. Ela corrói tanto nossa ética, portanto, nossos valores, nossa confiança, quanto na nossa capacidade de conhecer a verdade. Por isso que ela é chamada de dupla corrosão. Se o ataque é duplo, a defesa também precisa ser. Então vamos pensar na sociedade como um edifício. Esse edifício tem dois alicerces fundamentais. Um alicerce ético, aquilo que mantém as pessoas unidas, confiança, valores compartilhados, o senso que somos uma comunidade. É como esse cimento, né, une os tijolos. E um alicerce epistêmico, ou seja, a nossa capacidade de acordar sobre a realidade, sobre os fatos, sobre o que é verdade. É como a planta baixa que faz o edifício fazer sentido. A dupla corrosão ataca os dois simultaneamente. Na corrosão ética, a mentira não é só falsa, mas ela também inverte a moralidade. A crueldade vira virtude, a obediência cega vira dever. E quando isso acontece repetidamente, as pessoas perdem o senso do que é certo. Parecem desmoralizadas, cansadas, incapazes de julgar. Na corrosão epistêmica, a mentira fragmenta a nossa realidade compartilhada. As pessoas não apenas discordam, elas não ficam só no eu acho que é, eu acho que não é. Não fica só nisso. Elas vivem literalmente em mundos diferentes. Vocês nunca pararam para pensar nisso? Mas meu amigo que era desse jeito, parece que ele mudou, está em outro mundo. Nunca perceberam isso? Bom, a verdade, porque a verdade vira uma questão agora de opinião. Essa é a minha opinião, já ouviram isso? Eu penso desse jeito, mas a verdade nem sempre é uma opinião, né? Mas sim um debate racional que se desenvolve entre as pessoas baseada em fatos reais, não em construções e narrativas, né, elaboradas, etc. E qual que é a parte assustadora disso? Essas duas corrosões se potencializam. Quando sua ética está corrompida, você desiste de buscar a verdade. Quando a realidade está fragmentada, você não consegue mais confiar em ninguém para julgar o que é ético. Se tudo parece mentira, eu vou confiar em quem? Aqui está a parte que muda tudo. A corrosão não é acidental, não é um efeito colateral, muito menos é algo que aconteceu por acaso. Ele é, na realidade, como eu já disse, o resultado de um sistema projetado para funcionar exatamente dessa forma. E aí eu apresento dois motores para a construção desse sistema. Tá? Primeiro, a infocracia. Né? Nós vivemos sobre um regime de poder que não funciona mais pela polícia ou pelo exército, ou seja, pelas forças tradicionais. Né? Ela funciona baseado na gestão de fluxos de informação. Portanto, quem controla a informação controla o poder. E como se controla a informação? Otimizando a emoção. Você otimiza a emoção. Quanto mais emoção, mais você engaja, mais você tem medo, etc. Então, o filósofo Byung-Chul Han chama isso de infocracia. É um sistema que mata o raciocínio. Portanto, como eu disse, as redes sociais, os algoritmos, os feeds de notícias, tudo isso foi projetado para gerar medo, raiva, indignação, né, e ódio. Porque emoção gera engajamento e engajamento gera dados. E os dados, obviamente, geram poder. O segundo motor a gente pode chamar de capitalismo de vigilância, que é um motor econômico por trás de tudo isso. Uma pesquisadora americana chamada Shoshana Zuboff descobriu algo também bastante interessante, né? Ou seja,
Cada uma de nossas vidas, cada clique, cada procura, cada movimento online que nós performamos está sendo transformado em dados. Esses dados são usados para prever e modificar seu comportamento. Ou vocês nunca entraram, falaram uma palavra, de repente aparece uma propaganda de um determinado produto. Né? Ou você está assistindo o vídeo, aparece lá um produto incrivelmente, né, que satisfaz o que você está procurando. Isso tudo é planejado, está dentro de um sistema econômico. E a tudo isso, a pesquisadora chamou de excedente comportamental. É uma informação sobre você que ninguém pediu permissão para coletar. E ela alimenta mercados que lucram com sua atenção e suas emoções. Quando você está com raiva, com medo, com indignação, né, com ódio, você clica mais, compartilha mais, engaja mais. Quanto mais polarizado você fica, mais valioso você se torna para as corporações de dados. E aí você fica dentro de uma síntese perversa. Ou seja, esses dois sistemas se alimentam mutuamente. A infocracia precisa de emoção para destroçar o raciocínio. O capitalismo de vigilância precisa de polarização para lucrar, né, gente? E a mentira política é o combustível perfeito. No fim, o lucro substitui o debate de ideias e a democracia acaba virando um grande mercado, né? Um verdadeiro mercadão. Muito bem, tudo certo. Mas como é que a gente descreve filosoficamente o que está acontecendo? Aí vamos voltar para os filósofos, pensadores, pesquisadores, né? Então, vou citar aqui um filósofo italiano chamado Luciano Floridi. Criou uma palavra chamada infosfera. Essa infosfera significa que a realidade que a gente, que a gente vê, que a gente interage, na qual a gente existe, hoje ela é fundamentalmente informacional. Sua vida está infestada, lotada de informações. Né? Você tem informação para tudo que é lado. Então, portanto, sua vida também ela é construída através de informações, porque você tem os seus relacionamentos, suas memórias, suas crenças. Tudo isso é processado como padrões de informação. E assim como o ar que respiramos pode ser poluído, a infosfera pode ser poluída também, né? E esse Floridi chamou isso de entropia. A entropia significa degradação, desorganização, morte da ordem. A desinformação é uma injeção deliberada de entropia, é um ataque à própria possibilidade de você ter uma realidade que tenha uma certa coerência. E aí, no caso, a mentira política passa a ser uma agressão ontológica. O que significa isso? Né? É uma violação do seu ser, do seu direito de existir numa realidade compreensível. E a dupla corrosão? A corrosão ética, que é a introdução da entropia moral, onde a confiança e as virtudes são degradadas, e a corrosão epistêmica, que é uma introdução de entropia informacional. Fatos e realidades são degradados. Ambos, obviamente, empobrecem sua capacidade de agir e de ser neste mundo. Não é isso? Bom, mas tem aí um aspecto ainda mais sutil e prejudicial, que é a injustiça no conhecimento. E aí nós vamos puxar um outro sociólogo português chamado Boaventura de Sousa Santos, que ele percebeu uma coisa interessante. Existe uma coisa invisível que ele chamou de linha abissal. Essa linha separa o norte global, países ricos, envolvidos, com voz, do sul global, países periféricos, colonizados historicamente, silenciados. Mas não é uma linha geográfica de verdade, é uma linha de poder. De um lado da linha, certos conhecimentos são considerados válidos. No caso, a ciência, a estatística, os dados, né? Do outro, são inválidos. As tradições, os saberes populares, o conhecimento indígena. E aqui está o truque. Essa divisão não é neutra. Ela justifica a dominação. Se o conhecimento de um povo é inválido, então esse povo pode ser governado sem ser consultado. Pode ser explorado sem se importar com suas vozes. Agora vamos para o micronível. Tá? E nós vamos puxar uma outra filósofa chamada Miranda Fricker, que descobriu algo chamado injustiça testemunhal. Bom, acontece que a credibilidade de alguém é injustamente reduzida porque essa pessoa pertence a um grupo desprivilegiado. Vamos dar um exemplo. Uma mulher denuncia assédio no trabalho, mas seu relato é desconsiderado simplesmente porque mulheres são emocionais. Um jovem negro
descreve uma experiência de racismo, mas é dito que está generalizando. Uma indígena alerta sobre o desmatamento, mas o conhecimento é descartado como mera tradição. Portanto, isso não é só injustiça, tá? Ela é cognitiva, emocional. Ela viola o direito epistêmico dessa pessoa de ser reconhecida como conhecedora do mundo. Mas nós também temos a injustiça hermenêutica. Portanto, quando você sofre um dano, por exemplo, mas a sociedade não tem uma linguagem para nomear esse dano, como é que você articula essa experiência? Ou seja, quando você sofre um dano, mas a sociedade não tem uma linguagem para nomear esse dano. Como é que você articula? A pessoa fica presa, sem formas de falar sobre isso. As mulheres levaram séculos para ter palavras para descrever o assédio sexual. Povos indígenas ainda lutam para ter suas categorias de conhecimento reconhecidas. Não é mesmo? Bom, e aí, caminhando, nós temos um outro pesquisador, um outro filósofo chamado Jürgen Habermas, que talvez seja um dos filósofos mais importantes da democracia moderna. Ele fala sobre a esfera pública, esse espaço em que cidadãos podem se encontrar, debater, chegar a consensos racionais. Habermas avisa: estamos vivendo uma nova mudança estrutural da esfera pública. É um colapso mesmo. Se não agirmos, aqui está o que acontece. A base factual desaparece. Você não consegue mais democracia se ninguém concorda sobre o que é verdade. O debate racional ele é substituído por monólogos raivosos. Vocês não percebem isso? Né? É muito fácil de ver isso. As pessoas não discutem mais para convencer, elas discutem para deslocar o outro. Ou seja, o que o outro fala não tem a menor importância. A importância é o que eu falo, é o pedaço de vídeo que eu vou recortar e colocar na minha rede, porque é isso que vai me dar popularidade, é isso que vai me dar dinheiro, é isso que vai me dar poder. O debate, a racionalidade fica para depois. Outra coisa que acontece é que a sociedade se fragmenta em câmeras de eco, como a gente já pôde falar também, cada um em seu próprio universo de fatos, de valores, de realidade. O objetivo deixa de ser persuadir e passa a ser destruir. Portanto, convencer o seu oponente tem o menor interesse, porque ele vai estar sempre errado. O objetivo é destruir a sua capacidade mesmo de raciocinar. E vocês já não viram os debates onde uma pessoa fica falando o tempo todo para não deixar o outro falar? Essa é uma das estratégias, né? Então esse é o colapso total da democracia, né? Onde você tem aí uma degradação da realidade compartilhada que torna a democracia bastante difícil. E é por isso que a urgência que nós temos em tentar, pelo menos, lidar, trabalhar, conviver com essa situação através de uma resistência, né, minimamente ética nesse sentido. Mas aqui vai quem sabe, uma boa notícia, né? Se o ataque é duplo, a resistência precisa também ser dupla. Então a gente tem que, de alguma forma, bloquear esse mal, né? Fazer uma resistência defensiva, mas também fazer um certo bloqueio. E aqui não vou sugerir nada de ilegal e antiético, nada disso. A realidade é uma resistência proativa, reconstruindo a infosfera, refazendo a verdade, restaurando a democracia. E aí nós vamos para os 4 pilares da dupla resistência. O ético-ontológico, né, que a gente já falou de Floride, né? Onde você tem o comprometimento radical com a qualidade informacional. Então, cada informação que você compartilha, cada narrativa que você amplifica, ela vai ter um peso. Né? Pode ser uma poluição, né, que a gente já comentou, uma purificação da infosfera. O outro pilar é o epistêmico social, de Fricker e Santos, que são as práticas de justiça epistêmica. Reconhecer vozes silenciadas, ouvir com virtude e honrar saberes que foram descredibilizados. O terceiro pilar seria o político-econômico, de Zuboff e Hahn, que é uma contra-revolução democrática, na qual você tem aí uma regulação sistêmica da economia de dados. Portanto, é importante desmantelar o modelo de negócios tóxicos que lucra com a polarização. Eu não sou ingênuo, vocês não são ingênuos.
porque ninguém é ingênuo, né? Todo mundo sabe que isso é muito complicado, muito difícil, e se a gente não conseguir fazer isso, o que vai acontecer é que as mídias digitais vão acabar destruindo o mundo, e não, isso não é uma questão de distopia, etc., mas isso vai acontecer naturalmente, né? A partir do momento que as mídias digitais continuar cada vez lucrando mais com a desinformação, ninguém vai confiar no outro. A partir desse momento que ninguém confia no outro, uma simples frase, você passa a criar um ambiente em que não há mais diálogo, não há mais verdade, não há mais ações concretas que visem o bem-estar das pessoas, porque sempre qualquer ação vai ser vista como uma intenção de prejudicar o outro lado. E para finalizar, o quarto pilar seria o sócio-estrutural de Habermas, que complementa um pouco o que eu acabei de dizer, que é a questão da reconstrução da esfera pública, criar espaços deliberativos onde pessoas com visões diferentes possam realmente dialogar. Essas não são ações separadas, gente. São dimensões de um único movimento, reconstruir a realidade que podemos compartilhar, né? Podemos ver, podemos sentir, etc. Agora, como que a gente organiza essa ação? A gente pode pensar em 4 níveis. Primeiro nível, individual. Aqui você trabalha em si mesmo, a ética do raciocínio. Ou seja, questione. Por que eu acredito nisso? Pratique a escuta virtuosa, ou seja, não, isso não tem nada a ver com moralidade religiosa, nada a ver isso, tá? Escuta virtuosa significa ouvir os outros com a intenção genuína de entender e não de ganhar um debate. Isso é importantíssimo. O nível 2 seria o cívico-educacional. Aqui você trabalha com seus pares. Então, a educação crítica, com a alfabetização midiática, a capacidade de identificar a manipulação que a gente vê o tempo todo nas redes. E uma educação afetiva, na qual você desenvolve, forma um juízo ético. O nível 3 seria o institucional, onde há o fortalecimento dos guardiões da verdade, ou seja, a imprensa independente, a ciência, os órgãos reguladores. Esses são os alicerces da realidade compartilhada. E o nível 4, o sistêmico, que é lutar por uma regulação, que seria um Digital Service Act ao modo brasileiro. É uma necessidade urgente de modelar a economia política de modo que o lucro não signifique polarização. E lembremos, importante, cada nível alimenta o outro, mas todos começam em nós mesmos. Não tem jeito, você não vai ficar o tempo todo, né, passando a bola pro outro. Eu compartilhei essa mentirinha, mas é só uma mentirinha. Não, tem que começar com você. Se você não entender que é importante você checar os fatos antes de encaminhar, não vai adiantar nada você achar que as coisas vão melhorar. Simplesmente porque elas não vão. Então, vamos concretizar assim com um cenário real. Imagine que um político justifica a separação de famílias imigrantes como necessárias para proteger valores cristãos. Né? Portanto, crueldade aqui é apresentada como virtude moral. Como que você responde? Me parece que os fatos aí importam, né? Contudo, vamos analisar aqui, da mesma forma, 4 linhas, né? 4 escolas éticas, né? Para este mesmo fato. Então, uma análise deontológica, análise do dever de Kant. Ele diria, trate as pessoas como fins em si mesmas, nunca como meios. Portanto, separar crianças de pais viola isso fundamentalmente, nega a dignidade delas. Bom, então vamos deixar de ser ingênuos e vamos analisar agora a questão utilitária das consequências. Porque, afinal de contas, você é uma pessoa que está mais preocupada com as consequências do que com o dever. Então, Stuart Mill diria que os danos psicológicos devastadores para essas crianças superam em muito qualquer bem abstrato que se alegue defender. Bom, vamos pensar de outra forma, uma análise de Rand sobre a infocracia. Eu diria que o drama emocional dessa situação é extremamente otimizado para gerar engajamento emocional, raiva, ódio, divisão. Exatamente o que a infocracia quer. Então, qual seria um plano de ação prático? Em termos legais, ativar mecanismos de proteção à infância, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Em termos narrativos, disputar o significado de valores cristãos.
trazer vozes religiosas progressistas que redefinam isso como compaixão, acolhimento. Em termos morais, uma campanha de vergonha moral. E também a gente pode pensar numa questão humana, que é o compartilhamento das histórias das vítimas. Então, nomes, rostos, narrativas de sofrimento real. Isso é resistência ética dupla, um rigor moral aliado à humildade para reconhecer que pessoas podem estar presas numa narrativa. Bom, agora eu vou passar para o segundo cenário. Imagine, por exemplo, o povo Yanomami utilizando o seu conhecimento ancestral. Séculos de observação, prática e ecologia vivida para denunciar desmatamento acelerado. Mas as autoridades descartam, alegando que é mera tradição, não é conhecimento científico. Isso, para mim, é uma injustiça epistêmica clássica. Tá? E a gente pode ver através da análise do dever, que é uma violação do respeito, né? Porque você trata um povo como incapaz de conhecer o seu próprio mundo. Pela análise utilitarista, nós poderíamos dizer que você pode causar danos ambientais importantes, você pode tornar a saúde pública em colapso, né? Como a gente viu, inclusive no próprio povo Yanomami nos últimos anos, desaparecimento de ecossistemas, enfim. Tudo porque você silencia quem realmente conhece a região. Se a gente analisar pela esfera pública de Habermas, você vai entender que há um impedimento que saberes diferentes dialoguem. Portanto, não há um espaço para que conhecimento indígena e científico se encontrem e se fortaleçam. E como seria um plano de ação prático? Primeiro, a gente poderia pensar na colaboração, né? Construir ponte entre saberes. Por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia poderia trabalhar diretamente com os povos indígenas, tal. Não estou dizendo que isso não ocorra, mas isso poderia ser potencializado, além do INCRA, além de outras instituições. Em termos políticos, a gente poderia pensar no reconhecimento formal do conhecimento tradicional em processos de decisão ambiental, discussão de políticas públicas, etc. Em termos educacionais, a gente poderia pensar em leis sobre a história indígena e afro-brasileira, né? Mas não como um apêndice da história, mas como um núcleo em algumas seções da história, né? Poderia ser um núcleo da discussão. Em termos midiáticos, financiar mídia indígena para que contenha, né, suas próprias narrativas, suas próprias vozes. São algumas sugestões. Né? A resistência aqui é epistêmica dupla. É o rigor intelectual para honrar diferentes formas de conhecimento e a humildade de reconhecer que outros povos, como os indígenas, têm conhecimentos que nós não temos. E tudo isso se organiza num ecossistema integrado de resistências, onde a gente pode citar 6 dimensões. No caso, a gente pode falar da justiça cognitiva, que são os valores dos conhecimentos plurais, né? Uma ação seria políticas que honrem epistemologias indígenas. A educação crítica, que é formar cidadãos imunes à manipulação. Uma ação seria aulas sobre vieses cognitivos, como funcionam algoritmos, como é feita a propaganda computacional. A ética do raciocínio, que seria a priorização da verdade sobre a tribo, né? Quando a gente fala tribo, são os grupos de WhatsApp, por exemplo. Uma ação seria a autonomia da razão, questionar constantemente os fatos. Uma outra estratégia seria uma resistência afetiva, que é contra-atacar com empatia e nunca com ódio, né? A ação seria compartilhar narrativas de cuidado, solidariedade, esperança. Isso é tão difícil, né, gente? É muito difícil isso. Outra estratégia seriam espaços de diálogo, que seria uma forma de superar polarização. E uma ação seriam fóruns moderados, diálogos interreligiosos, encontros deliberativos, etc. E outra estratégia seria a defesa das instituições, que seria a proteção às âncoras da verdade. Então, caso as ações poderiam ser apoiar o jornalismo investigativo, apoiar a ciência, órgãos eleitorais, tá? Portanto, cada uma dessas estratégias alimenta a outra. Tudo bem, então a gente identificou o inimigo, traçou o mapa. Mas e agora? Aqui está o mais importante. A luta contra a desinformação não é técnica. É profundamente ética e política. Não é só verificar fatos. Embora, como eu já disse, isso é da maior importância. Mas também defender a dignidade dos fatos, né? E ignorar, logicamente, os fatos que não condizem com a verdade. Portanto, é defender o direito das pessoas de viver
em uma realidade compartilhada. A dupla corrosão exige dupla resistência, e essa resistência começa em você agora. Não é pedir perfeição. Ninguém consegue estar completamente imune à manipulação, mas é possível. Por exemplo, questionar porque você acredita no que acredita. Ouvir quem você normalmente desconsideraria. Reconhecer vozes que foram silenciadas. Compartilhar informação como um ato de responsabilidade ética. Defender instituições que guardam a verdade. Criar espaços onde pessoas diferentes possam estar dialogando, realmente dialogando. Isso é resistência real. No fim, a pergunta é essa: o que é uma democracia de verdade? Logicamente, não é um sistema que tem uma resposta oficial. Isso está longe de ser verdade, tá, gente? É um sistema que aprende a fazer perguntas melhores, que cria um ecossistema saudável, onde as vozes podem ser ouvidas, onde o debate racional pode florescer, onde a realidade compartilhada ela é construída coletivamente com rigor e cuidado. Isso é o principal. A verdade é defendida não como dogmas, mas como fruto do diálogo. Isto é possível, mas só se a gente agir, agora e juntos. Porque no final das contas, a luta contra a dupla corrosão é uma luta por nossa realidade. É uma luta por ser capaz de viver junto, de confiar um no outro, de acordar sobre o que é verdade, sem ceder à dignidade. Essa luta é nossa responsabilidade e é nossa esperança. Agora, vamos deixar claro, este capítulo é feito com premissas que se baseiam em solidariedade, que se baseiam em conscientização, que se baseiam em atos que são necessários para a construção de um diálogo, tá? E que tem um certo grau de ingenuidade, mas a ingenuidade é importante nessa hora. É a gente sentir que é capaz de melhorar de alguma forma. Muito bem, então a gente chega ao fim deste vídeo. Eu já gostaria de convidar vocês para assistir o próximo vídeo, né? O vídeo 6, que é intitulado Fé, Poder e a Crise de Raciocínio, onde eu vou discutir como os movimentos religiosos nacionalistas interferem nas decisões políticas atuais. Será o capítulo 6 dessa série. Portanto, gente, se vocês gostaram, por favor, inscreva-se, clique aí no sininho, se possível, deixe um like, se for, porque você sabe que com o like, né, a gente atinge um número maior de pessoas. Muito obrigado e abraço a todos.